correndo. E diz a Bíblia que ele correu tanto, querido, querida. Ele correu tanto, 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 que ele conseguiu antes do pôr do sol chegar em Siló. E quando ele chega em Siló, cansado, desmaiando, os espias da cidade que ficaram lá para guarnecer as mulheres e crianças disseram: você está cansado, você está morrendo, o que aconteceu? E viram aquele soldado com a cabeça cheia de terra, cheio de barro, o rosto com as roupas rasgadas. Eles pensaram na resposta do moço. E o moço, o soldado, disse: os filhos de Eli são mortos. 30.000 soldados caem mortos. Os outros estão cortados pelo chão. Alguns sem mãos, sem braços, sem perna. Outros cegos, que serão mortos na terra dos filisteus. E ninguém voltará para Siló. Eu saí correndo para dar a nova e para dizer o que está acontecendo. Quando ele disse essa informação, os espias começaram a gritar. E um foi falando para o outro. As mulheres começaram a gritar. E houve tanta gritaria, porque a arca tinha sido levada. Eles roubaram, eles pegaram, os filisteus inimigos pegaram a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Era o símbolo que Deus estava no meio do povo. Meu amado, hoje o símbolo da igreja é a coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu estou falando de salvação. Quantos são salvos aqui pelo sangue de Cristo? Levante as suas mãos. Guarda essa coroa, guarda essa salvação em nome de Jesus. E eles começaram a gritar, a gritar, a gritar. E Eli ouviu os gritos e perguntou: do que vêm esses gritos? Ele era cego. O que está acontecendo? Por que os homens e mulheres e crianças gritam tanto? E alguém disse: está chegando um mensageiro, Eli. E Eli, agora sentado na sua cadeira, o mensageiro se prostra diante dele, porque o respeitava, e diz: Senhor Eli, mataram os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Derrubaram, que pudemos contar nas fileiras que seguiram à frente 30.000 homens. Os outros estão espedaçados no chão, esperando morrer nas próximas horas. E eu corri, e o Senhor não me vê, mas eu estou com terra na minha cabeça e minhas roupas estão rasgadas. Até aí Eli aguentou, porque ele já sabia que seus filhos seriam mortos. Ele já sabia que seus filhos morreriam, mas ele não sabia que a arca seria levada pelos inimigos, que os inimigos agora teriam o símbolo da presença de Deus, que era tão forte no meio do povo através da arca. E agora aquele moço faz uma pausa, e ele esperando sobre a arca. E quando ele dizia a arca do Senhor, o moço disse: foi levada. Quando ele disse foi levada, foi roubada, Eli estremeceu na cadeira, e o seu corpo não suportou a mensagem para ele maldita, porque tinha sido um pai omisso, porque tinha permitido que seus filhos fizessem o que quisessem. Pais que aqui estão e que me assistem, não faça o que os seus filhos querem que você faça. Faça o que você tem que fazer. E que Deus me dê graça para fazer com os meus filhos o que tem que ser feito, até aqui na igreja e na obra de Deus. Quando ele recebe a informação, ele treme, e o seu corpo pesado vai para trás. A cadeira não suporta, e ele bate a cabeça no chão. Quando ele bate a cabeça no chão pesado, velho, o seu pescoço quebra. E quando o seu pescoço quebra, ele morre no lugar. Porque Deus estava fazendo juízo sobre Israel, e sobre o juizado de Eli e da sua família. Já estava morto os 2 filhos de Eli, estava morto Eli. E a gritaria começou a aumentar mais e mais.
Os que moravam com Eli, na casa de Eli, os vizinhos de Eli, começaram a gritar, a gritar. E a esposa de um dos seus filhos, esposa de Finéias, que morava por perto, ouvindo os gritos, começou a sentir dor de parto. Ela estava grávida, já quase nos dias de ganhar o seu filho. Não era hora, mas já estava chegando próximo. E quando ela ouviu os gritos, ela perguntou para as mulheres que estavam na sua casa, que cuidava da casa, cuidava dela. Afinal de contas, a família era uma família com uma posição relativamente boa financeira. E agora, o que está acontecendo? De que são esses gritos? Amados, preste atenção. Aquela barriga que foi acariciada pela sua própria mão por muito tempo, muitos meses. Aquela barriga que a mãe dizia ao filho, à filha que estava lá dentro: Senhor, espero que me dê um varão homem, para que assuma o lugar do meu marido. Aquela mulher talvez sabia das falcatruas do seu marido, da prostituição do seu marido, e ela acariciava. Me dá a impressão, estudando esse texto, que essa mulher, ela tinha um zelo pela arca de Deus, e ela por muitos dias e noites, e quem sabe até Finéias apalpa, massageia sua barriga e diz: Deus, quem sabe me darás um homem para assumir o meu lugar, para ser juiz, para ser sacerdote. Uma barriga que foi amada seria desprezada. Uma barriga que foi desejada seria desprezada. E Deus hoje fala conosco que até as melhores coisas que nos dão muita alegria, se Deus sair dessa história, ficarão frustradas e vazias. Deus pode te dar bens, mas se Ele sair desses bens, vai ser uma história de fracasso, desilusão, ilusão. Aquela barriga desejada e amada, há pouco agora seria desprezada, seria rejeitada. E tão somente ela espera que alguém lhe dê notícia. E alguém talvez saia na janela e pergunta para quem está gritando e correndo: o que aconteceu? Você não está sabendo? Não. O marido dela morreu na guerra, o cunhado dela morreu na guerra, e agora Eli acabou de quebrar o pescoço e morrer. Diz a Bíblia que até aí ela suportou. Mas quando disseram: a arca de Deus foi roubada, aí então ela começou a sentir ânsia de morte. Ela começou a ter contrações terríveis, e ela começou a gritar: a glória de Deus foi passada. E começa a sentir contrações para ter o filho, e a dor aumentava. As parteiras chegam e nasce um menino, e ela não olhou para o menino, ela rejeitou o menino, e ela começa a morrer, ânsia de morte, começa a suspirar como alguém que ia morrer. As parteiras acham estranho ela não pegar o menino, ela não beijar o menino, ela não abraçar o menino. Outrora, uma barriga tão amada, uma barriga tão desejada, agora era desprezada. Escute o que Deus fala conosco. Vamos tomar cuidado, porque aquilo que mais nós desejamos na vida pode acabar o prazer e a alegria se Deus sair da história. Se Deus sair da história, da nossa história, meu irmão e minha irmã, será prantos, choros e rejeições. E agora as parteiras, para animar e trazer a vida para ela, dizem: você teve um filho homem, um filho lindo, nasceu um menino. Ela olhou para as parteiras e disse: o filho é meu, e ele se chamará Icabod.
E acabou. E elas estranharam, mas e acabou. E acabou. Ela não pegou o filho. Ela não abraça o filho. Ela não quer demonstrar amor pelo filho. E ela grita: passou a glória de Israel. Passou a presença de Deus de Israel. Meu irmão, minha irmã, que jamais a gente venha gritar que de fato acabou tudo na nossa vida de Deus e da presença dEle. Que Deus tire do nosso caminho um momento em que a gente venha perder a glória e o poder dEle. Porque se isso acabar, seremos gente vazia, seremos gente sem sentido, seremos gente que não fará mais questão de nada. Sabe por que muito rico olha a riqueza dele e não sente nada? Porque a glória de Deus não está lá. E vou falar agora em verso. Sabe por que muitos pobrezinhos, irmãos, a gente às vezes até acha engraçado, mas não me leve a mal. O cara está lá com um carrinho todo esculhambado, e a gente está atrás dele num sinal. O carrinho está todo arrebentado, como eu já tive carro arrebentado assim, como você teve. O carrinho está começando a vida dele, né? Não deu tempo ainda de comprar outro, está tudo arrebentado, aquele carrinho tudo caindo nos pedaços, mas bem ruinzinho mesmo. E está escrito assim: não tenha inveja, trabalhe. Isso fala comigo, irmãos. Você está rindo, mas fala comigo. Eu e o pastor estávamos esses dias ali na JK, paramos no sinal, e estava um carrinho, irmão, mas sabe o carrinho prejudicado mesmo, arrebentado. Ele não tinha para-choque direito, não tinha nem placa direita, placa toda amassada. Estava bem no CTI, no último momento do balão, ele do oxigênio, estava para o ferro velho. Sabe o que estava escrito? Não inveje, foi o Senhor quem me deu. Aí eu olhei o carrinho assim, falei: oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não presto mesmo. Ele está tão grato por esse carro, e às vezes eu não dou graças a Deus por o melhorzinho que Deus me deu. Sabe por que o rico muitas vezes olha para a sua riqueza e não sente nada, pelo contrário, sente mais angústia? Porque aquilo não lhe traz a paz. E sabe por que às vezes o irmãozinho que serve a Deus está começando a vida lá, e Deus permitiu que ele começasse do pouco, para ele não ficar assim bem e tal, e começou lá com aquele coisinho, e escreve atrás: foi Deus quem me deu, esse o diabo não rouba. Tem uns que colocam assim, como eu disse: não inveje, trabalhe.